A CPI da pandemia ouviu hoje o deputado federal Osmar Terra. O ex-ministro disse que está havendo politização na ciência durante a pandemia. Amanhã, os senadores ouviriam o sócio da Precisa Medicamentos, mas a defesa do empresário avisou hoje que ele está em quarentena porque chegou da Índia recentemente. O deputado Osmar Terra foi o convidado de hoje na CPI da pandemia. Ele foi chamado a conversar com os senadores, pois faria parte de um grupo de aconselhamento ao presidente da República. O ex-ministro negou a existência do que a oposição chama de gabinete paralelo e disse não ter poder de influência sobre Jair Bolsonaro. Eu não tenho poder sobre o presidente o senhor vai falar isso, vai falar aquilo. Isso não existe, né? Se eu tivesse o poder, eu era o presidente, ele era deputado, né? Não tem cabimento uma coisa dessa, né? Querer imputar um poder sobrenatural para as pessoas. Ele ouve todo mundo, como todo mundo. O senhor não é da área da saúde, presidente, nem o senador Renan, mas o senhor ouve alguém. O senhor vai pergunta para um, pergunta para outro, para formar um juízo. O presidente da República não pode fazer isso? Ele pode. Claro, isso não significa que tem gabinete paralelo, que tem estruturas paralelas. Isso é uma falácia. Osmar Terra também disse que nunca defendeu imunidade coletiva para acabar com a pandemia. Criticou quarentena e lockdown. Para o deputado, a ciência foi politizada. É um absurdo as crianças brasileiras serem as crianças do mundo mais tempo sem aula presencial. Nenhum país importante do mundo, mesmo os que fizeram quarentena e lockdown, ficaram mais de 90 dias. Com as escolas fechadas. Nós estamos há 300 dias com as escolas fechadas. Isso não tem justificativa científica, minha gente. Não tem argumento científico que explique isso. Então, o pânico das previsões catastróficas pautou os governadores e pautou a vida das pessoas. Será que alguém aqui não teve constrangimento e não seguiu? No começo, inclusive, as pessoas seguiam cegamente isso. Depois começaram a ver, mas isso não está funcionando, está morrendo igual as pessoas. A política infectou a ciência. É essa a discussão que nós temos que fazer aqui. Na sessão desta terça-feira, os senadores também aprovaram a lista de testemunhas que passaram a ser investigados pela CPI. Os nomes foram divulgados na semana passada pelo relator, senador Renan Calheiros, e tiveram o aval dos demais membros da comissão. Entre os investigados estão o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o atual gestor da pasta, Marcelo Queiroga. Para esta quarta-feira, os membros da CPI da pandemia esperavam o empresário Francisco Emerson Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, para falar sobre a negociação de compra da vacina Covaxin. Mas durante a tarde, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, anunciou que a defesa do empresário entrou em contato informando que ele não poderia comparecer, pois chegou recentemente da Índia e está em quarentena. O depoimento dele será remarcado para a semana que vem. O presidente da CPI da pandemia lamentou a informação ter chegado em cima da hora. Recebemos um comunicado do advogado do senhor Maximiliano, comunicando a essa CPI hoje, poderia ter nos comunicado antes, e a gente teria amanhã alguém para estar aqui presente, que o cliente dele, o senhor Maximiliano, chegou no dia 15 da Índia. E que a Anvisa, e ele mandou um documento, que ele tem que fazer quarentena na sua residência. Então, nós estaremos transferindo para Oitiva para a semana que vem. A expectativa é que a sessão desta quarta-feira seja dedicada à votação de requerimentos. Cerca de 60 pedidos de informações e convocações estão na pauta. Muitos tratam do chamamento de representantes de empresas de tecnologia e redes sociais para falar sobre disseminação de fake news. Na segunda-feira, a ministra Rosa Weber suspendeu as convocações de governadores aprovadas pela CPI da pandemia. A ministra facultou aos gestores estaduais a decisão de falar com os senadores e esclareceu que, se forem, serão como convidados e não convocados. Na decisão, Rosa Weber considera que os governadores podem ser investigados apenas pelas respectivas assembleias legislativas e não pelo Congresso, cabendo ao Tribunal de Contas da União investigar verbas federais. A decisão alterou o calendário de depoimentos da CPI da pandemia para a semana que vem. As novas agendas, no entanto, não foram anunciadas. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia receberá o assessor especial da Presidência da República, Felipe Martins, citado por Fábio Weingarten no depoimento aos senadores. E na sexta-feira, tem audiência pública entre pesquisadores.